Olá, meus amigos, saudações a todos. Eu estou aqui mais uma vez para poder dar minha contribuição no nosso grupo de estudos, falando do livro dos Espíritos. E hoje eu estou aqui para falar no capítulo 6, né, o item 9, chamado Comemoração dos Mortos e Funerais. Vou falar da questão 320 a 325, tá? E como todas as vezes eu faço, eu vou lendo um trecho, fazendo um breve comentário, para que a gente possa desenvolver essa leitura no nosso grupo, para que a gente possa trocar ideias, enriquecer o conhecimento e poder ter esse aprendizado de uma forma mais expandida, mais ampla, né? Com o conhecimento e o entendimento de cada um de nós. Então, antes eu gostaria que todos fechassem os olhos, que todos mentalizassem o Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade, pedindo para que a gente possa ter o entendimento, a concentração, né? E que a gente possa absorver esse ensinamento de uma maneira mais clara, mais objetiva e, né, colocá-lo em prática, esse conhecimento dentro do nosso coração e quem sabe também em algum momento da nossa vida. Muito obrigado, agradecendo aos nossos mentores, ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, primeiramente, que assim seja, graças a Deus. Então vou dar início agora à leitura, né? Começando pela questão 320, onde Kardec questiona: os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na terra? Resposta: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. Se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então veja, né, aqui está falando, né, de uma lembrança boa, né, da saudade boa, daquela lembrança com gratidão por termos vivido ao lado daquele ente querido, né, daquele entendimento de que aquele ser a gente vai ver ele um dia, mas a gente lembra dele com carinho, com amor. Então isso, se o espírito estiver feliz no plano espiritual, ele vai receber com alegria aquela energia. Se ele não estiver bem, se ele não estiver feliz, ele vai receber esse pensamento com alívio, né? Então mais para frente a gente vai aprendendo, né, que o pensamento, principalmente quando é seguido de uma prece, ele é muito útil para os espíritos que estão desencarnados e é um momento de alívio, de paz, de alegria para eles. Então, e ao longo dessa leitura a gente também vai percebendo que a lembrança seguida da prece ela também é muito importante. Questão 321. O dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Resposta: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então aqui, né, ele se refere ao que aqui no Brasil a gente chama de dia de finados, né? Então ele está perguntando se nesse dia existem mais encontros, né? Se eles chegam mais, né? Se eles se preparam, se nos visitam. E o que eles fazem não o que faz um espírito se aproximar do encarnado querido, não é o dia, a data, e sim o pensamento, a emoção que é enviada para ele através da nossa lembrança. Essa questão ela se desdobra em 321A e 321B. Né? Então, a 321A, Kardec pergunta: esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas? Que é onde, nesses dias de finados, muitas pessoas vão aos cemitérios, né? Aos, às tumbas e tal. E a resposta é: reúne-se em maior número nesse dia, porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos, e não pela multidão que interfere.
321b. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis? Aquela pela qual, resposta, aquela pela qual eram conhecidos em vida. Então, assim, é claro que nesse dia, quando as pessoas vão mais visitar os túmulos dos seus entes queridos, é claro que as aproximações e o número dessas reuniões aumentam, mas não é por causa da data, não é por causa do dia, sim pelo pensamento em si, né? Mas e que cada um ele só comparece por aqueles que amam, só comparece por aqueles que chamam, que vão lá para prestar uma homenagem. Então aquilo é simpático, é uma forma de homenagem, então sim, pode haver um número maior, mas não pela data em si. Eles não têm um calendário lá, hoje é dia de finados, vamos lá visitar aqueles que vão, vamos lá ver se alguém vai me ver lá, né? Inclusive a questão 322, ela pergunta, Kardec pergunta, os espíritos esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles? Resposta, que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais tem que o faça o espírito voltar à Terra. Ele tem todo o universo pela frente. Então veja, né? Nenhum espírito vai ficar lá na tumba esperando alguém ir lá para visitá-lo, alguém ir lá para vê-lo. Por quê? Porque assim, se ele não tem nenhuma afeição lá, se ele não tem ninguém, ele sabe que ele não vai ao lugar, o espírito não vai ao lugar e fica esperando. Né? Aquilo que a gente já falou. Ele pode ser atraído pelo pensamento, mas não é pelo dia, não é pela data e nem pelo lugar. Né? E um espírito que nem não é atraído, não tem ninguém lembrando dele, é claro que ele não vai fazer nada aqui. Ainda como ele falou, como eles falaram. Sendo que ele tem o universo inteiro pela frente. Questão 323. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Resposta. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Então, assim, não é a visita, né? É o que a gente está falando, não é a visita ao túmulo que faz com que o espírito se sinta melhor, se sinta mais simpático, se sinta satisfeito, né? Tenha satisfação. E sim o pensamento, né? E como ele falou aqui, né? Visitar o túmulo é uma forma de exteriorizar, de mostrar que se importa, de mostrar que está, de exteriorizar, né? A saudade que tem. É mais para o encarnado, a visita ao túmulo é mais para o encarnado do que para o desencarnado. Porque para o desencarnado, um pensamento, uma lembrança e principalmente a prece é que vão ser realmente importantes para ele. Né? Tanto que ele coloca aqui, a prece que santifica o ato de lembrar. Então aí é que está a verdadeira importância. Né? É a lembrança com prazer, a lembrança com aquela saudade e a prece, para que ele esteja bem, é uma forma de conversar com eles. A prece é uma forma de conversar, né? Pedindo para que a espiritualidade cuide, para que ele esteja bem, para que ele ou ela estejam bem, né? Então é isso. Questão 324. Os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Resposta. Muitos as assistem, mas quando podem. Mas são menos sensíveis às honras que lhe tributam do que às lembranças. Então, assim, quando tem alguém que ocupou um cargo importante, que merece uma homenagem, uma estátua, uma homenagem póstuma, né? Eles podem até comparecer, mas o que eles se sentem realmente felizes e realizados é com as lembranças e, como disse, principalmente com as preces, né? Com aquela mentalização feliz. Até porque, às vezes, aquela pessoa que ocupou um cargo importante, ou um cargo público, né? Ela, de repente, entende que não merece que todas aquelas homenagens, que aquilo é até um pouco de exagero, principalmente
se esse espírito, e também se esse espírito não for tão elevado, né? Se ele for mais elevado, aquilo também não tem muita importância, mas a lembrança, né, e a energia que a gente envia através do coração. Questão 325. De onde pode vir, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Resposta: a afeição do espírito por certos lugares é inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que o outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos sejam separados? Então ali, aqui, ela é ele fala que esse desejo, né, de ser enterrado é mais em vida, né? Algumas pessoas têm essa coisa, não, eu quero ser enterrado onde eu nasci, no país, na cidade onde eu nasci e tal. Mas a partir do momento que o próprio espírito se vê fora do corpo, vê que a vida continuou, ele fala, não tem importância se ele foi enterrado no seu país, no país de nascimento, no país onde ele viveu, ou aonde ele desencarnou, né? Porque o que vale mesmo é que a vida continuou e que ele pode, né, reencontrar os seus familiares, principalmente aqueles que partiram primeiro e posteriormente aqueles que ainda vão chegar. Então esse conhecimento, essa ciência faz com que esse desejo seja só daqueles espíritos mais inferiorizados, principalmente aqueles que ainda estão apegados à matéria, né? Então eles ficam naquela coisa, ficam naquele desejo, por quê? Pelo apego, pela seu pouco baixo desenvolvimento moral. E a questão de 325, ela se desdobra na 325A, onde Kardec pergunta: a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens, suas recordações se concentram melhor. Às vezes a gente aqui encarnado, né, a gente tem algumas necessidade do material para poder exteriorizar, né, os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Então, alguns precisam de uma medalhinha, outros precisam, então outros precisam dessas cerimônias, precisam dessas juntar os despojos todos no mesmo lugar, achar que eles estão juntos ali naquela sepultura e tudo mais. Mas isso é mais para os encarnados, menos para os desencarnados, porque eles têm a continuação da sua existência para tocar. E lá eles vão ter muito uma consciência mais ampla, vão ter uma visão totalmente maior do que essa que a gente tem aqui. Então é mais importante para eles do que para nós. É importante, né, a gente conversar sobre isso, porque nós espíritas, né, nós às vezes somos questionados, né, por aqueles que não sabem, não estudam a doutrina, então eles fazem essas perguntas para a gente, então é sempre bom a gente discutir sobre isso e ter isso na cabeça, ter a lembrança para poder evitar que algumas pessoas caiam em superstições, para poder aliviar o coração daqueles que nos perguntam, aqueles que vêm até a gente com as perguntas. É bom a gente sempre ter esse estudo para que a gente possa ter a possibilidade de aliviar alguém, de conversar e de instruir alguém de alguma forma. E, primeiramente, nós mesmos, né? Então que a gente possa continuar essa conversa agora no grupo, né? Que a gente possa enriquecer os nossos conhecimentos com as opiniões e com as visões e impressões de cada um, né? E que possamos absorver esse conteúdo, né, na nossa mente e no nosso coração para colocá-los em prática, principalmente quando a gente lembrar dos entes queridos que já partiram, que a gente possa sempre lembrar de fazer uma prece, né, para que eles se sintam amados também e a gente com o coração um pouco mais calmo. Então, desejo a todos tudo de bom e que a gente possa se ver daqui a pouco no estudo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.